noite. Meu nome é Soliene, sou acadêmica de enfermagem do terceiro período da FAG e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Ana Cláudia. Ela é enfermeira formada pela UniOeste, é especialista em gerenciamento de enfermagem em clínica médica e cirúrgica pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná, mestre em Biociências e Saúde da UniOeste, enfermeira no HU desde 2021. Atualmente atua na educação permanente do HU. O nosso pod de hoje será falado sobre a importância da comunicação assertiva no gerenciamento de enfermagem. Esses são meus colegas. Boa noite, gente. Eu sou o Vitor, acadêmico de enfermagem do terceiro período. Nós começamos hoje com a primeira pergunta. Qual que é a importância da comunicação dentro do ambiente hospitalar? E o que seria comunicação assertiva e comunicação agressiva? Então, boa noite, pessoal. Agradeço, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Sol colocou, eu sou enfermeira, formada pela UniOeste. Atualmente, eu estou lá no HU. E quando a gente fala de comunicação, na verdade, comunicação é tão importante no serviço de saúde que o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Segurança do Paciente, desde 2013, tem falado sobre comunicação. Então, nós temos, desde 2013, as metas, Uma das metas do Programa Nacional de Segurança do Paciente é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Então, em que sentido a comunicação é importante? Por que a gente conversa sobre isso? A comunicação ela é importante desde o momento que a gente recebe o paciente, para lá que é feita a anamnese, independente do profissional que vai estar cuidando desse paciente. Entre os profissionais, ela é importante porque, conforme eu me comunico com o meu colega, eu proporciono que esse paciente ele vá estar percorrendo o caminho correto dentro do serviço de saúde, que ele vai receber esse atendimento correto. Então, se é uma comunicação do que o médico passa para a enfermagem, do que o enfermeiro passa para o técnico, ou do mesmo do que o paciente e o familiar passam para nós enquanto profissionais de saúde. Então, em todos esses cenários, a comunicação ela é fundamental. Não tem como a gente pensar um serviço de saúde sem pensar em comunicação, em melhorar. Temos problemas? Temos problemas. Tanto é que, por esse motivo, não só a HU, a nível de Brasil, nós temos um programa com metas visando isso. Então, a gente tem trabalhado um pouco sobre comunicação assertiva e comunicação agressiva. A gente fala até que, em alguns momentos, a gente até pode ter algumas faces da comunicação agressiva. A gente não pode somente se manter nela, Então, o que seria uma comunicação assertiva, que é o que a gente espera de um profissional da saúde? Eu me comunico de forma assertiva quando eu penso com clareza o que eu quero comunicar para outra pessoa. Então, eu tenho meus objetivos bem claros. As minhas falas, elas são respeitosas. Então, eu respeito a pessoa com qual eu estou falando, para que a pessoa consiga compreender e ela me dê um retorno adequado. Em contrapartida, uma comunicação agressiva a partir do momento que eu me manifesto ali, que eu estou conversando com a outra pessoa de maneira hostil, intimidadora, não necessariamente só o verbal, Nós podemos ter comunicação agressiva também, as pessoas usam muito do não verbal, A partir do momento que eu me expando muito com gestos, eu invado o espaço do outro, eu passo a ter, então, uma comunicação agressiva. Então, a gente tem focado, nesses dois tipos de comunicação para que a gente trabalhe, para que o profissional ele tente focar mais, então, no como fazer essa comunicação assertiva. Claro, tem passos para isso, que a gente pode estar melhorando também. Muito bem. Quais são os principais benefícios, Ana, para as gestões que utilizam a comunicação efetiva com as equipes de enfermagem? Então, assim, quando a gente fala de equipe de enfermagem, nós sabemos que nosso público, eu não vou saber agora a porcentagem, mas acredito que gira ali em torno dos 90% um público feminino, Então, a gente sabe que tem a característica de um serviço mais feminino, vai ter a questão de, às vezes, mais fala, mas algumas características próprias da mulher. E quando a gente vê um gestor que ele sabe utilizar a comunicação efetiva com a sua equipe, o que a gente visualiza? A diminuição dos conflitos. Muitos conflitos são com base na comunicação. Então, a partir do momento que eu melhoro a comunicação, a gente vê que então diminui os conflitos. A gente tem também como resultado de uma gestão que foca numa comunicação efetiva, a melhora nos processos. Então, os setores, tudo é mais organizado quando a gente se comunica melhor. A comunicação ela vai estar presente em tudo no serviço de saúde, A questão de uma passagem de plantão melhor. Então, toda vez que tiver menos conflito num serviço de saúde, for um lugar mais organizado, quem que vai ser beneficiado com isso? O nosso paciente,
Então, sempre que a gente fala de uma comunicação efetiva, a comunicação ela é uma ferramenta do gerenciamento, né? Um gestor ele tem que saber manejar a equipe. Se a gente consegue, né, fazer com que essa equipe converse, né, diminuindo os conflitos, a gente já vai ter um trabalho com maior rendimento. As metas vão ser atingidas com uma maior facilidade. E toda vez que a gente tem isso, né, setores organizados, as metas fluindo, sempre o principal beneficiado é o nosso paciente. Então, por isso que a gente fica falando muito em comunicação, né? Porque a gente almeja que no final do dia, né, no final do turno, no final do plantão, o nosso paciente, né, ele tenha sido bem assistido, que tudo tenha fluído. Então, um gestor, ele precisa focar, sim, nessa questão de comunicação, seja, né, reforçando a importância com a equipe, fazendo reuniões, trabalhos, colocando metas para a equipe também relacionada à comunicação, porque quando ele investe nisso, a gente tem uma contrapartida, né? Mas é só diminuir conflitos? Mas diminuindo conflitos, a gente diminui muitos outros problemas do serviço de saúde. E sempre quem vai ser o beneficiado é o nosso paciente, né? Entendemos. Obrigada. Ana, e quais são os desafios que você acha assim, que são mais comuns na comunicação entre a equipe de enfermagem e os demais profissionais? Então, assim, no serviço de saúde, né, nós temos uma equipe multiprofissional. Então, a gente tem, vou dar um exemplo do hospital que eu trabalho, né? A gente tem o que lá? A gente tem os técnicos, enfermeiros, médicos, físio, odonto, nutri, equipe de apoio, equipe de recepção, serviço de nutrição e dietética, alguma outra profissão que provavelmente eu esqueci, mas imagina só quantos profissionais, né? A equipe de enfermagem em si, ela já é uma profissão que a gente já tem uma divisão, né, do trabalho. Trabalho que é do enfermeiro, o trabalho que é do técnico. Então, a gente vê ali que às vezes há uma dificuldade. Por que tem algumas falhas na comunicação? Há uma dificuldade de a gente reconhecer essa importância da equipe multi. A base, então, a primeira coisa, as equipes elas têm que reconhecer a importância de uma da outra. Nenhuma equipe vai trabalhar sozinha. Se a gente tirar lá do hospital a equipe da lavanderia, a equipe do apoio, qualquer equipe, tirar a enfermagem, a gente não visualiza um hospital que funcione sem que todas as profissões estejam presentes. Então, o que acontece ali? Alguns conflitos, algumas falhas de comunicação entre as equipes. Então, primeiro, talvez as equipes não reconheçam, né, essa importância de todas as equipes. Também a gente, às vezes, tem uma dificuldade de entender o que cabe a mim, a minha profissão, né, e o que é da outra profissão. Porque, às vezes, também o que acontece? Algumas coisas elas acabam se cruzando, né? A experiência de ser enfermeiro de um setor é que acaba parecendo que tudo é o quê? Tudo do enfermeiro. Vamos pensar lá, queimou a lâmpada. Para quem que as pessoas vão pedir alguma coisa? Enfermeira, queimou a lâmpada. O telefone não está funcionando. Enfermeiro, o telefone não está funcionando. Então, assim, às vezes acaba que fica tudo, né, focado ali no enfermeiro, mas é importante para evitar alguns conflitos, para evitar essa falha na comunicação, ter bem delimitado o que é de cada profissional. Nem tudo é da enfermagem, né? Porque às vezes parece que a enfermagem também ela tem que resolver todos os problemas, né? Então, para conseguir melhorar, né, alguma questão dessa questão da comunicação da enfermagem com as outras equipes, todas as equipes, né, têm que fortalecer isso da importância que cada profissão tem dentro do hospital, reconhecer os limites, né? Então, até onde vai a minha profissão, aonde que começa a profissão do outro, né? Para a gente também não perpassar, né? Tem coisas que não são da enfermagem. Eu não posso lá fazer as atribuições do médico, eu não vou conseguir fazer as atribuições da físio, do odonto, e o contrário também, né? Eles também não vão conseguir fazer as atribuições da enfermagem, do técnico de enfermagem. Então, a gente tem que começar a ter essa noção, né? Ter firme isso, até onde vai realmente minha profissão, o que cabe a mim. Isso vai já melhorando essa questão de comunicação, porque a partir do momento que eu não invado o espaço da outra profissão, a partir do momento que a outra profissão não acha que tudo é da enfermagem, a gente começa a melhorar a nossa comunicação. Acredito que, em resumos, para melhorar a comunicação entre as equipes seria isso, né? Uma questão de manter um respeito, os limites bem definidos. E aquilo também, né? Se cada um sabe o que é da sua profissão, o porquê eu estou ali, o que eu tenho que fazer, a gente vai sempre, no final, conseguir realizar o cuidado da melhor maneira possível. Sempre a gente fala que o beneficiado vai ser o nosso paciente, né? Com certeza. Meu nome é Eliane. Então, Ana, a minha pergunta é o seguinte. Como a comunicação efetiva entre a enfermagem e a equipe médica impacta positivamente o atendimento ao paciente? Então, quando a gente fala, né, de equipe médica, equipe de enfermagem, nós temos que lembrar que são equipes que atuam juntas, mas cada uma com a sua função. Quando a gente pensa no médico, o médico é aquele que ele vai lá
avaliar o paciente, ele vai ter um diagnóstico médico e ele vai propor um tratamento. Ó, esse paciente, para essa determinada doença, para essa condição, o tratamento é esse. Ele vai prescrever um tratamento. A enfermagem é responsável pelo cuidado do paciente. Então, as duas equipes elas precisam conversar. Em que sentido? A partir do momento que o médico avalia o paciente, há um diagnóstico, há um tratamento proposto, é a partir dali que eu vou partir com os cuidados da enfermagem, certo? Então, quando há, né? No caso, a gente vai falar nesse sentido quando há, mas a intenção é que não haja, né? Qualquer desvio, uma falha na comunicação, se não é bem esclarecido, vamos pensar lá um exemplo. Tu chega no plantão, peguei lá o plantão, não sei muito bem o que aquele paciente tem. Talvez, não sabendo muito bem o que o paciente tem, vai ter algum déficit no cuidado que, enquanto enfermagem, eu vou prestar. Então, não podem haver falhas na comunicação. Então, o que é prescrito para aquele paciente, para determinada doença, é a partir daquilo que a gente vai estar prestando cuidado com o paciente. Então, de certa forma, o atendimento ao paciente, pensando lá no hospital, é um atendimento em sequência, um atendimento continuado. Então, eu preciso saber muito bem o que esse paciente precisa para eu prestar o cuidado. Vamos partir de um cenário ali que há uma comunicação turbulenta entre esses profissionais. Um médico que não passa certo caso lá para a gente, ou por algum motivo ali chegou uma informação cruzada para mim. Vocês entendem que eu vou prestar cuidados que talvez aquele paciente não precisava naquele momento? Então, toda vez que há falhas na comunicação, desde o começo, a gente tem que melhorar a comunicação, porque se há uma falha na comunicação, quem não vai estar recebendo o cuidado de uma maneira adequada é o meu paciente. Então, a gente vê, assim, falando de comunicação, as equipes trabalham juntas. Então, é preciso que o médico desempenhe o papel dele com excelência, e eu lá, enfermeiro, técnico de enfermagem, alguém da equipe de enfermagem, eu vá lá e também desempenho o meu papel com excelência. Então, é um cuidado sequenciado, não tem como, né? Eu vou chegar lá e vou prestar qualquer cuidado para o paciente? Não. Pensando, né, eu falo mais hospital porque é a área que eu atuo, né? Tenho que saber qual é a doença do paciente, que exames são necessários, se fez procedimentos cirúrgicos ou não. Qual que é o prognóstico desse paciente? Ele vai melhorar se ele receber determinados cuidados? Vai ser necessário outro tipo de cuidados? Claro, né, que quando a gente fala de enfermagem, há cuidados mínimos, né? Pressupõe-se, se eu sou lá um técnico de enfermagem, higiene e conforto, uma linha básica de cuidado sempre vai ser feita. Enfermeiro também, né? Eu também vou ter que gerenciar a minha equipe, eu vou ter ali uns cuidados mínimos do meu dia, mas sempre quando a gente pensa num hospital, numa enfermaria, numa UTI, a gente também pensa em cuidados individualizados. Então, para esses cuidados individualizados, é fundamental que a equipe de enfermagem e a equipe médica elas estejam muito bem alinhados, para que todo o tempo, tudo que o médico nota, não, a gente vai mudar a conduta por esse motivo. Enquanto enfermagem, a gente vai lá e dá resposta. E no sentido contrário também, porque muita coisa é o técnico de enfermagem que está lá à beira-leito do nosso paciente, que ele vai observar, ele passa para nós lá enquanto enfermeira, a gente vai avaliar e é a enfermagem que leva essas informações para o médico também. Então, a partir daquilo que a enfermagem viu, uma comunicação efetiva. A gente vai pegar as informações daqui, a gente não retém, a gente sempre fala em treinamento, né? Eu não fico com as informações para mim. Eu vou passá-las para o médico, então, por uma comunicação ali assertiva, do caminho certo, ele vai ver novas condutas, a gente trabalhando em equipe, a gente vai conseguir prestar um cuidado melhor ali para o nosso paciente. Obrigada. O meu nome é Marjorie. Eu gostaria de saber o que você tem a dizer com relação às duas vias de comunicação. Porque, assim, saber se comunicar também envolve ouvir, né? Como que isso aplica no gerenciamento de enfermagem? Então, sim, quando a gente fala em gerenciamento, né, para às vezes quem tem muita noção ali de gerenciar, o enfermeiro, né, ele ganha quando você formou, parabéns, você é o líder da equipe, né? Então, a gente sempre vai ter lá, se eu sou enfermeiro no setor assistencial, eu vou ter ali 3, 4, 5 técnicos, às vezes mais. Se eu sou enfermeiro de toda ali uma enfermaria, eu vou ter lá 30 funcionários da minha supervisão. Se eu tenho um setor todo, mais funcionários. Se eu sou diretor de um hospital, mais funcionários ainda. Então, vem, assim, intrínseco lá com o enfermeiro, da nossa formação, que o enfermeiro, ele é um gerente, certo? Ele gerencia equipes. E quando a gente fala no saber ouvir, é um problema que a gente tem hoje muito grande. Porque se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente não para ouvir as pessoas, na verdade, né? Uhum. A gente está acostumado muito a falar. Então, a gente está trabalhando um pouco sobre isso lá no hospital, né? O que a gente fala? Às vezes a pessoa vem falar com a gente,
a pessoa começa assim, então. Daí você fala, não, tal coisa, você já vai dizendo. Daí a pessoa, não, mas eu queria te falar. Não, você vai interrompendo, você não deixa a pessoa falar com clareza aquilo que ela quer, né? Então, dentro das ferramentas do gerenciamento, a gente tem comunicação, mas não é qualquer comunicação. Espera-se que um líder ele saiba ouvir. Então, a gente tem falado muito sobre isso. Como que eu vou ser um bom líder? Então, eu tenho que parar e ouvir a minha equipe. Não só a minha equipe. Se eu não sou um líder de uma equipe inteira, vamos pensar que eu fosse um técnico de enfermagem. Tenho que saber ouvir também qualquer profissional. Porque, às vezes, eu sento lá com o paciente para fazer a anamnese, que é a primeira conversa, a entrevista que eu faço com o paciente. Se eu consigo escutar o que aquele paciente está falando, às vezes uma palavrinha, uma coisa ali que eu pego na fala dele, muda todo um diagnóstico, uma conduta que vai ser do tratamento desse paciente depois. Falando do líder, às vezes a gente chega no setor lá, tem dias que a sua equipe, vem alguém e fala. O que a gente está trabalhando com os nossos líderes, né? É o parar e ouvir. Eu tenho que me comunicar bem, não é só falar o tempo inteiro. É parar e saber ouvir o que o outro tem a dizer. Então tá, você quer falar? Então eu paro e escuto o que a pessoa tem a dizer. E por que isso é uma ferramenta importante? Porque às vezes a gente sendo líder, sendo gerente, coordenador, enfermeiro administrativo, tem várias palavras, mas no fundo a gente está falando da mesma função, né? Por que eu tenho que parar e ouvir o funcionário? Porque às vezes o funcionário só quer desabafar. E às vezes também a gente escuta muita coisa que às vezes no momento não nos agrada, certo? Tudo que as pessoas vêm falar, a gente se agrada? Não, né? Então, às vezes, lá está o funcionário e ele fala um monte de coisa para você. Por que a gente tem que saber ouvir sendo um líder? Porque se eu responder naquele momento, pode ser que eu não dê a resposta correta para a pessoa. Pode ser que acabe ali gerando algum tipo de ofensa, ou eu responda no momento que eu não estou ali, né, no meu melhor momento, a pessoa às vezes falou algo que foi desagradável. E a gente acaba gerando ali um problema maior ainda de comunicação. Então, uma dica da liderança é essa, parar e saber ouvir. Por quê? Porque daí eu vou escutar essa pessoa, eu vou conseguir pensar, a gente fala assim, escuta primeiro, né? Escuta tudo que a pessoa fala. Se eu não tiver o que falar, fala, olha, eu vou ver sobre isso, vou ver o que é possível, a gente dá uma resposta neutra, né? Aí eu vou lá na minha sala, eu elaboro isso. Mas por que ele está falando aquilo? Vamos lá pensar. Essa pessoa tem razão? Até que ponto, né, às vezes uma crítica ou aquilo que ela me passou está correto? A partir do momento que a gente consegue parar enquanto líder, fazer essa análise, quando eu volto para conversar com aquele funcionário, aí eu vou ter uma resposta melhor, né? Uma resposta mais adequada para aquela situação. Então, o saber ouvir também faz com que o líder não haja de imediato, né? Às vezes uma resposta imediata pode causar um desconforto maior ainda. Um exemplo também que acontece muito, né? Às vezes, dois funcionários, né? Um vem fazer alguma queixa de um outro funcionário. Se naquele momento eu já tomo partido, isso não faz de mim um bom líder. Por quê? Porque eu tenho que ir lá, ouvir todo o outro lado, em outro momento, né? Longe dos dois ali, da situação problema. Ponderar. Então, por isso que a gente tem que parar e saber ouvir. Por quê? No momento posterior ali, quando a gente for fazer essa avaliação, filtrar, aí sim eu vou conseguir, agora essa aqui é a melhor resposta. É mais ou menos, né, basicamente falando, seria não agir assim de imediato, não agir com a cabeça quente, né? Só recebeu a informação, já dá uma resposta. A gente é líder, não precisa ter resposta para tudo, né? Nem sempre eu vou ter resposta para tudo. Às vezes eu vou ter que ir atrás também, né? Às vezes eles solicitam coisas que eu não sei naquele momento. Então, também a gente tem que saber que tipo de resposta fornecer para o funcionário, para o colega, enfim, olha, vou ter que verificar sobre isso. Também a gente não pode mostrar insegurança, né? Porque senão eu falo assim, não sei. Não sei, ninguém sabe também. Daí acaba passando ali para a pessoa, né? Nossa, mas se o líder, se o gestor não sabe, né? Não que a gente não possa saber, a gente se coloca nessa situação de não saber. Mas dependendo do tipo de resposta que eu dou para a pessoa, às vezes a gente causa ali um estranhamento, né? Porque a gente espera sempre que a gente vai conversar com o chefe, né? Com alguém ali de um nível superior, que a pessoa, né? Não digo que tenha resposta para tudo, mas que tem alguns caminhos, né? Talvez por aqui, talvez dessa maneira. Então, é por isso que a gente fala da importância do saber ouvir também. Ótimo, obrigada. Boa noite, me chamo Valdirene. Ana, existe uma estratégia necessária para promover a comunicação assertiva na enfermagem? E é possível que as pessoas melhorem o tipo de comunicação que utiliza? Então, assim, sobre
estratégia, a gente fala sobre algumas dicas, né? Então, quando a gente fala de comunicação, se você for procurar artigos sobre isso e tudo mais, tem algumas dicas práticas, né? Porque daí a pessoa vai falar assim, nossa, mas se comunicar é difícil, né? O que eu faço? Então, é fácil? É bonito falar, ai, comunicação assertiva é assim, comunicação agressiva é assado, mas e na prática, o que eu faço? Então, a gente vai, se você procurar um pouquinho, você vai ver como estratégias, que a gente tem que praticar uma escuta. Então, é mais ou menos o que a gente acabou de falar, né? É parar e ouvir o que o outro tem a dizer. Nem sempre a gente precisa de ter resposta para tudo. Outras coisas que são importantes, né, são estratégias de comunicação. Cuidar com o tom de voz, né? Por exemplo, a gente fala lá no serviço hospitalar. Quando junta muita gente, né, e a equipe toda parece que está falando muito alto, parece que estão brigando, gritando. Isso causa uma estranheza para o paciente e, para quem está ouvindo, soa como uma comunicação agressiva. Toda vez que a gente aumenta muito o tom para falar. Então, praticar uma escuta, né? Conseguir parar para ouvir o outro. Cuidar com o tom de voz. Então, sempre um tom de voz mais elevado. Mesmo que a pessoa já fale alto. O falar alto, ele dá essa impressão de que lá vem uma comunicação agressiva, né? Então, a gente tem que dar uma ponderada com o tom de voz. Cuidar muito com os movimentos não verbais também, né? Porque, às vezes, eu sou uma pessoa que fala muito com as mãos, como vocês devem ter percebido, né? Mas a gente tem que cuidar porque há o meu espaço, e a partir do momento que eu vou muito invadindo o espaço do outro, eu também estou tendo uma comunicação agressiva. Então, qual que é a estratégia? Ficar no meu espaço, mesmo que eu seja uma pessoa que gesticule mais, fale mais com as mãos, mas dentro do meu espaço. Porque uma pessoa agressiva, normalmente, quando ela está brigando, o que ela faz? Ela começa a apontar o dedo para o outro, ela invade o espaço do outro. Então, isso causa ali uma impressão de uma comunicação agressiva. Então, dentro das estratégias, a gente cuida, então, com isso também. Cuidar, então, nem sempre outras estratégias, nem sempre é um momento que eu tenho que tomar uma decisão, né? Então, eu posso parar, eu posso pensar, posso analisar a situação, não precisa de ter decisões imediatas para tudo. Outra coisa que é uma estratégia de comunicação, saber para que público que eu vou falar. Por exemplo, eu estou lá no hospital, eu vou atender um paciente ou um familiar que a gente sabe que não tem um nível tão elevado de fala, de conhecimento. Não posso usar o meu vocabulário mais rebuscado para lá, concordo? Eu não posso chegar lá e daí a gente da enfermagem, né? O senhor está deambulando, que para quem não sabe é caminhando, né? Aí a pessoa vai olhar assim, deambulando é o que mesmo? Então, assim, eu tenho que conhecer meu público. Naquela situação, né, um familiar ou um paciente ali que a gente sabe que não vai ter uma compreensão tão desse vocabulário mais rebuscado. Nem seria rebuscado, porque não é rebuscado da língua portuguesa. É somente um vocabulário mais da enfermagem. Então, seriam termos técnicos, né? Então, nem seria essa palavra. Então, eu não posso encher de termos técnicos uma pessoa que não vai compreender. Agora, pensa outro cenário. Se eu vou dar uma aula na universidade, vocês todos graduandos aqui, né? Eu não espero que o professor chegue lá e que ele fale todas as palavras, né? Sem termos técnicos, ou, né, que não tenha ali um posicionamento, uma maneira adequada de falar. Então, a gente tem que conhecer nosso público. Por quê? Para cada público, eu tenho que moldar a minha comunicação de uma maneira. Porque se eu chego num público e uso a comunicação, a forma de comunicar que não seja para aquele público, eu já estou me comunicando errado também. Então, comunicação tem várias outras coisas que acabam sendo bem mais complexas, né? E sempre pensar também o que eu quero comunicar. Uma das estratégias de comunicação que a gente tem trabalhado em curso até, às vezes a gente chega no paciente, eu quero, sei lá, saber se ele tomou o remédio. Então, eu tenho que perguntar só o que eu quero saber. Senhor fulano, o senhor tomou o remédio? Não é bem simples? Mas às vezes a gente chega no quarto e a pessoa fica... as literaturas dizem assim, de certa maneira, como se fosse para não florear muito, porque daí eu vou ficar lá enrolando. O que pode acontecer? Ou eu esqueço o que eu fui perguntar, então minha comunicação não foi nada objetiva, ou então eu enrolo tanto que a pessoa ela não consegue compreender o que eu quero. Então, o que seria uma estratégia de comunicação assertiva? Ser bem claro. O que eu quero é isso, então eu falo isso para a pessoa. Deixa bem claro ali o que você precisa. Praticar feedbacks também. Então, assim, enquanto a gente fala de enfermeiro, de equipe, a gente sabe que é difícil, né? Porque nem todo mundo está disposto a ouvir, né? Um feedback é eu dar um retorno de determinada coisa para alguém. Então, lá na minha equipe, eu posso chegar lá e falar, Sol, esse tipo de comunicação que você fez hoje, nossa, eu vi você falando com o paciente, achei muito bacana, legal e tal.
faça um reforço positivo sobre a comunicação da pessoa, é uma estratégia. Ou então, o que é mais difícil, a gente tem que fazer uma correção também, né? Se eu vejo lá que alguém da minha equipe teve uma comunicação mais agressiva com o paciente, alguém ali que tá aos nossos cuidados, né? Uma estratégia do feedback é chegar e falar, olha, Sol, eu vi ali que você conversando com fulano, enfim, não é bacana, né, fazer dessa maneira, a gente poderia ter feito isso, a gente direciona a pessoa. A gente sabe, é fácil esse feedback? Não é, porque infelizmente as pessoas não estão preparadas. Então, às vezes a gente vai fazer um feedback e a gente, né, leva ali umas bordoadas e tal, mas a gente, como gestor, a gente vai se adaptando, né? A gente também vai conseguindo escolher melhor as palavras que usar, né? Então, não posso usar qualquer tipo de palavra, né? Então, uma das estratégias seria essa. E ter metas claras também. Então, dos problemas da comunicação é porque às vezes as pessoas não falam o que ela quer, certo? Aí você fala assim, tem que falar o óbvio, então não existe nada óbvio. Vamos pensar lá na assistência. Eu sou enfermeiro e eu preciso que alguém faça uma tarefa X. Eu não posso esperar que porque a pessoa foi formada e ela sabe que ela tem que fazer aquilo, vai chegar na hora, ela vai fazer. Uma estratégia de comunicação eu deixo claro, falar, Sol, preciso que a gente faça tal coisa até tal horário. O que eu defini ali para ela? Que aquela coisa precisa ser feita e a gente tem um horário também. Então, com as estratégias, a gente começa a melhorar nosso trabalho. Porque não são comunicações jogadas ao vento, né? Então, a gente tem ali, a Sol sabe? Não, a Ana falou para mim, tal horário, a gente vai fazer tal coisa. A gente também não fica assim só, o enfermeiro vai ficar sentado dando ordem. Não, a gente se inclui ali no trabalho, é uma estratégia. Sol, a gente tem que levar o paciente para exame até tal horário. Ela sabe que eu estou ali respaldando ela, que há uma comunicação, porque às vezes a equipe reclama também, em contrapartida dessas estratégias, é que o enfermeiro fala tudo, comunica tudo, né? Mas acaba não auxiliando em nada, que também não é o nosso objetivo, né? E a outra parte da pergunta era como que a gente pode melhorar a nossa comunicação, né? Então, tem essas estratégias, usar as estratégias, né? Ali, ter definido o que vai falar, o público, né? Todas essas estratégias, então, utilizá-las é importante. Mas tem que lembrar que comunicação ela é uma habilidade individual, certo? Nenhum orador que a gente tem a pessoa que você tenha de maior referência, de que essa pessoa fala muito bem, se comunica muito bem. Ela não nasceu assim. Então, o que foi? Ela foi treinando ao longo da vida, ela começou lá, né, no maternal, e foi indo, foi fazendo cursos, e foi se desenvolvendo. Então, a gente tem que lembrar que a comunicação, ela é também uma habilidade individual. Então, como que eu faço para melhorar? Dá para melhorar? Graças a Deus dá, né? Então, a gente pode melhorar a nossa comunicação. Primeiro, como que a gente faz? Através de aprendizado. Então, eu sei que, eu acho que a minha comunicação está um pouco agressiva, né? Eu sinto que ali, às vezes, eu estou tem conflitos nos relacionamentos, alguém me deu um feedback, né, de que minha comunicação ela está um pouco agressiva. Então, o que a pessoa pode fazer? Ou mesmo que não. Eu acho que eu me comunico bem, mas eu queria melhorar. A gente sempre pode melhorar, né? Então, a gente orienta a buscar, então, capacitações, né? Eu posso procurar cursos online, cursos presenciais, existem várias plataformas, né? Então, fazer cursos sobre isso. A gente também orienta a questão da convivência, né? Então, o convívio, ele também nos ajuda a melhorar na comunicação. Que a gente tem brincado lá no hospital também do seguinte, não sei se vocês já ouviram um ditado, né? Que a gente é a soma das pessoas que a gente mais convive. Então, isso é muito sério. Por quê? Se eu tô lá no setor que todo mundo grita, todo mundo é briguento, amanhã eu tô como, gente? Também tô gritando, também tô lá brigando, porque a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente vê. E também o contrário, né? Quando a gente tem alguém de referência, você fala, nossa, como essa pessoa é elegante, como ela fala bem, eu acho legal o jeito que ela se comunica. Quando a gente começa a admirar, a gente tenta fazer o quê? Melhorar um pouco também, a gente tenta ser mais parecido. Então, além de cursos, o que a gente pode fazer? Moldar ali nosso convívio, né? Mas eu não quero me afastar das pessoas que eu convivo. É todo mundo briguento, todo mundo grita, eu não estou no melhor da comunicação. Não é isso, né? A gente pode começar a mudar por nós mesmos. A gente tem que lembrar que as mudanças, elas sempre começam por nós, né? Então, se eu vou ser... A gente fez um curso de liderança esses dias no HU e a gente falava sobre isso. Se eu vou ser a pessoa que amanhã não vou estar gritando, as pessoas que estão ao meu redor vão falar, nossa, tá diferente, né? E a gente vai influenciando, e daí um vai influenciando o outro, e vai indo, é uma cascata.
E também treinando habilidades individuais. Então, eu me coloco como meta, né? Vou melhorar a minha comunicação e eu passo a treinar aquilo, né? Treinar, como a gente falou, né? Lendo, procurando, convivendo com pessoas e também seguindo dicas práticas, né? Então, a gente tem que lembrar dessas dicas práticas, né? É difícil se comunicar? Se a gente vai lá na base, né, que eu acabei não falando no começo da comunicação, toda vez que a gente comunica, há um emissor, né, que sou eu que estou falando, ao receptor, que é quem está recebendo, e entre nós uma mensagem, né? E lembra que entre nós dois, com a mensagem, pode ter alguns ruídos, né? Então, a gente sabe, sim, que as situações do dia a dia, elas podem influenciar ali negativamente na comunicação, o como a pessoa acordou, né? Como ela chegou lá para trabalhar, os problemas de casa. Ou, às vezes, aquela pessoa até estava num bom dia, né? Mas daí lá na recepção, no trânsito, em algum momento, alguém resolveu ali fazer alguma coisa que ela chegou lá no hospital, ela já não estava mais num bom dia. Então, a gente sabe que existem entre o emissor e o receptor algumas coisas que podem, sim, gerar problemas, mas a gente coloca as dicas práticas. Quais são as dicas práticas? Parar para ouvir, né? Porque, às vezes, a pessoa só quer contar algo, né? Isso é muito comum quando a gente vai falar lá do nosso paciente, do atendimento público. Às vezes, a gente chega lá num quarto, o paciente ou familiar, ele só quer desabafar. Então, não adianta, não é um momento para eu cobrar coisa, né? Para eu reclamar, para eu tentar cobrar algo ali. É um momento da gente parar e ouvir. Então, além de tudo isso para melhorar, né, a gente melhora também quando a gente aplica essas dicas práticas. Parar para ouvir o outro, ter mais empatia, né? Muitos dos problemas da comunicação são por falta de empatia, né? Eu não me coloco no lugar do outro, então às vezes eu dou uma resposta mais dura, eu invado o espaço do outro, mas a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, eu começo a cuidar com essas coisas, né? Então, eu acho que as maneiras de melhorar, né, não só o que eu acho, mas também o que a literatura traz, né, é para a gente cuidar com isso, colocar essas dicas práticas no dia a dia, né, para que elas venham melhorar ali os nossos relacionamentos. Muito obrigada, Ana. Eu, em nome do meu grupo, gostaria de agradecer a sua presença aqui e parabenizar você pelo belo trabalho que desempenha lá no HU. Eu sou prova disso, eu e a Val, a Marjorie. Já assistimos alguns eventos que você promove lá. E parabéns, Ana. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu gostaria também de fazer um agradecimento especial para a professora Renata, a professora Margot, por fornecer esse espaço para nós estarmos realizando esse trabalho, esse pod. Então, muito obrigada a todos. Uma ótima noite.